Olá pessoal, saudações a todos. Quem está falando é Rodrigo Aguiar, médico radiologista, e nesse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a capsulite adesiva. Bom, em primeiro lugar, por que é importante conhecer mais sobre a capsulite adesiva? Então, a principal razão que eu dou para vocês é que não é tão fácil assim diagnosticar clinicamente essa doença. No dia a dia do consultório do radiologista, na clínica, nós vemos vários casos de pacientes endereçados para fazer a ressonância magnética com suspeita de lesão de manguito rotador ou de impacto subacromial, mas que a principal doença do paciente é a capsulite adesiva, como a gente vai ver na sequência. E como são doenças de tratamentos diferentes, é importante a gente fazer o diagnóstico correto para esse paciente receber o tratamento adequado. Bom, então falando um pouco mais sobre a capsulite adesiva, a capsulite então é uma alteração inflamatória inespecífica que leva a um edema e uma retração da cápsula articular glenomeral. Clinicamente o paciente tem uma restrição dolorosa da mobilidade articular, principalmente a rotação externa do ombro. Também é chamado então de ombro congelado, né, por causa disso, por causa dessa deficiência da movimentação da articulação glenomeral. O diagnóstico é primariamente clínico e existem três fases, né, clínicas dessa doença: a fase inflamatória, a fase restritiva e a fase de resolução. Os métodos de imagem eles vão ser úteis para confirmar a doença e nos casos duvidosos e afastar outras etiologias, né? Então tem alguns casos que não é tão simples assim fazer esse diagnóstico, como eu acabei de mencionar para vocês na introdução. Os métodos de imagem eles são úteis, principalmente a ressonância magnética, para fazer o diagnóstico. Bom, com relação às duas formas da capsulite, a gente tem a forma primária ou idiopática, que sem alguma outra causa definida, né, principalmente em mulheres e a partir da quarta década de vida, mais com pico ali na sexta década, e nós temos a causa secundária. Então, essa causa está relacionada a alguma doença primária que esse paciente tenha, né, ou uma história de trauma, necrose vascular da cabeça humeral, uso de medicações, diabetes mellitus, infarto do miocárdio, doença pulmonar crônica e um acidente vascular cerebral. Com relação aos exames de imagem, então, o raio-x geralmente é normal. Então, na grande maioria dos casos, a gente não consegue ver nada no raio-x. Em alguns casos mais avançados, a gente consegue ver uma osteoporose periarticular. O principal exame para a gente identificar a capsulite adesiva é a ressonância magnética. Na ressonância magnética, então, a gente vai ver um edema de partes moles periarticular, né, principalmente no intervalo dos rotadores e na bolsa axilar. Também na região ali da bolsa axilar a gente vai poder ver uma redução volumétrica da bolsa. A bolsa ela fica pequenininha e existe um espessamento das paredes da bolsa axilar. E na artrorressonância ou na artrotomografia, quando nós vamos injetar o contraste, a punção articular, existe uma grande dificuldade de conseguir colocar o contraste dentro da articulação. E quando a gente consegue colocar, em vez de a gente colocar 10 a 12, 15 ml dentro da articulação, a gente só consegue colocar de 3 a 5 ml, porque a bolsa ela não distende por causa da retração periarticular que existe. Bom, na região do intervalo dos rotadores, o que a gente vai encontrar, né? Além do edema de partes moles, né, que existe nessa região do intervalo dos rotadores, nós também podemos encontrar um espessamento do ligamento coracomeral e uma obliteração da gordura do intervalo dos rotadores. Então, são esses os dois principais locais que a gente vai olhar na ressonância magnética: a região da bolsa axilar e a região do intervalo dos rotadores. Um outro sinal que também é descrito, que existe uma desproporcional quantidade de líquido no recesso, aqui é subescapular, não está escrito aqui, não sei porquê, mas enfim, recesso subescapular. Às vezes, quando você tem líquido demais no recesso subescapular e pouco derrame articular junto, isso aí pode ser um sinal de capsulite adesiva. Só lembrando, então, para a gente finalizar essa parte, que esse edema de partes moles periarticular, quando a gente injeta contraste, existe então um realce importante pelo meio de contraste na maioria dos casos. Então, em alguns pacientes, é preconizado o uso do contraste para o paciente com capsulite adesiva para a gente identificar melhor esse edema de partes moles. Mas a gente já vou adiantando para vocês que quanto é maior a experiência do radiologista, menos ele precisa do uso de contraste para fazer o diagnóstico dessa lesão. Então, esse aqui é o nosso caso de hoje. É um paciente de 78 anos de idade que veio para a clínica fazer o exame com uma suspeita de lesão do manguito rotador. E então, dando uma olhada rápida aqui no exame, nós vemos que tem lesão realmente do tendão supraespinhal aqui na região. Tem até uma irregularidade com uma ruptura parcial aqui junto à superfície articular desse tendão. Tem uma outra
fissura intrasubstancial aqui, justo insercional também na transição do supra com infra, tem um pouco de bursite subacromial subdeltoideia, tem uma artrose da acromioclavicular, enfim, esse paciente tem vários achados, mas um achado que chama muita atenção nesse paciente é, olha só o edema que nós temos ao redor da articulação glenomeral, olha o edema que nós temos ao redor da cápsula articular glenomeral. Então aqui a gente tem o recesso axilar, olha a parede do recesso axilar como está espessada, olha como tem edema nessa região da parede do recesso axilar. Repare como o recesso axilar aqui, pessoal, ele está muito, a bolsa axilar aqui, ela está muito pequena. Essa bolsa axilar tinha que descer, tinha que vir bem mais para baixo aqui. Tem que ter um formato de J, mais ou menos, não um formato de U, digamos assim. Então, tudo isso aqui é edema da capsulite adesiva nessa região da bolsa axilar. Essa área aqui é a área do intervalo dos rotadores, que a gente consegue ver melhor não no plano coronal, mas a gente consegue ver melhor no plano sagital. Então, essa região aqui entre o tendão do supraespinhal e o tendão do subescapular, essa aqui é a área do intervalo dos rotadores. E nós conseguimos ver que tem um edema bem grande, bem importante aqui também, nessa região. O ligamento coracomeral está localizado nessa região também. Quando a gente coloca aqui um T1, no plano sagital, olha só, pessoal, essa aqui é a área do intervalo dos rotadores, essa área aqui tinha que estar branca, porque é normal ter gordura nessa região, e a gente vê que está preto, porque está obliterado. Esse edema aqui no T2 com saturação de gordura, ele é traduzido como uma área de baixo sinal no T1, porque o edema, o líquido, ele fica preto no T1, né? Então essa área toda aqui é a área de obliteração do intervalo dos rotadores. Mas está tão obliterado que a gente não consegue nem ver direito aqui o espessamento do ligamento coracomeral que estaria nessa região, ok? E no plano axial também nós conseguimos ver, olha o edema, aqui é a região da bolsa axilar, olha o edema de partes moles nessa região. Isso aqui, quando vocês estiverem vendo uma ressonância magnética e vocês chegarem aqui na bolsa axilar, vocês olharem que tem um pouco de aumento de sinal na sequência T2 com saturação, ou no STIR, ou no DP com saturação, enfim. Esse edema aqui é muito suspeito de capsulite adesiva, ok? Então esse aqui é um caso muito característico de capsulite adesiva. Outro achado aqui que está interessante, né? Olha como tem pouco líquido, tipo, tem pouco derrame articular, e olha como tem muito líquido no recesso subescapular, né? Lembra que eu falei para vocês ali agora há pouco que uma desproporcional quantidade de líquido no recesso subescapular, isso aqui pode ser um sinal de capsulite adesiva. Então esse caso aqui também tem isso, né? Uma desproporcional quantidade de líquido aqui na região do recesso subescapular, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês desse caso de hoje. Aquele abraço e até a próxima.